Oi, pessoal, eu sou a professora Cláudia e nessa aula nós vamos falar sobre a constante de equilíbrio, qual é o conceito de constante de equilíbrio, como ela é calculada, para que ela serve. E é muito importante que durante essa aula você tenha um lápis, um caderninho e uma borracha para você fazer as suas anotações. Conforme eu for explicando, anote, tá, o que você entendeu ou o que você acha que entendeu. E nós temos vários exercícios. Então, quando eu começar a resolver os exercícios, o que eu sugiro que você faça? Pause o vídeo na hora do enunciado. Dá uma lida, tenta resolver de acordo com a teoria que você acabou de ver. E aí, depois que você resolveu, você continua assistindo para ver se o que você fez está de acordo com o que nós aprendemos, tá? Então, são vários exercícios aí. Eu sugiro que você tente acompanhar todos os exercícios, a resolução até o final, que acho que vai ser sucesso, tudo bem? Então, vamos lá? Isso aqui é só um resumo de equilíbrio químico para você saber o que a gente vai falar em todas essas aulas, tá? Então, é um resumão para você ir acompanhando aí aos poucos. Então, durante todas as aulas, esse tópico aqui você precisa se atentar, tá? Quais são as condições para a ocorrência de um equilíbrio químico? Então, ele só vai acontecer se a reação for reversível, quando a velocidade da reação direta for igual à velocidade da reação inversa e se a reação estiver num ambiente fechado, tá? No caso de gases. Então, não pode ter troca de massa, troca de calor, nada disso. Então, isso aqui é importante. Então, vamos lá, meu povo. Constante de equilíbrio, que é o nosso assunto, tá? Então, a constante de equilíbrio, ela pode ser desenvolvida em termos da concentração em mol por litro, tá? A gente chama essa concentração de Kc, que é a relação que existe entre as concentrações molares dos produtos e as concentrações molares dos reagentes que estão ali na reação, e cada uma dessas concentrações vai ser elevado aos seus respectivos expoentes. A gente já vai ver isso na prática. O que é importante é saber, essa constante é empírica, isso é uma medida experimental. Então, muitos experimentos foram feitos até chegar nessa relação aí que a gente conhece como constante de equilíbrio. E ela é muito importante e a partir dela a gente consegue tirar algumas informações que a gente vai ver aí no decorrer das explicações. Então vamos lá. Bom, então vamos lá. Constante de equilíbrio em termos de concentração molar. Então, a gente vai considerar uma reação genérica qualquer. Você tem aqui, ó, os reagentes A e B, tá vendo? Ó, Azinho e Azinho são os coeficientes estequiométricos que a gente usa para balancear a reação. E aqui nós temos os produtos. C e D são os coeficientes estequiométricos para esses produtos. Então, aqui são os reagentes, aqui são os produtos, tá? O número 1 aqui está indicando a reação na ordem direta, reagentes se transformando em produtos, e o número 2, a reação inversa, os produtos se recombinando para formar os reagentes, tá? Bom, quando que essa reação está no equilíbrio? Quando a velocidade da reação direta for igual à da inversa. Então, V1 igual a V2, tá? Muito bem. Como que a gente calcula aí velocidade de reação? Ou taxa de desenvolvimento de reação, né? Então, V1 é uma constante vezes a concentração dessa substância A elevado a Azinho, vezes a concentração da substância B elevado a Bzinho. E V2, do mesmo jeito, ó, é uma constante que a gente vai chamar de K2, tá? Vezes a concentração de C elevado a Czinho, vezes a concentração aí de D elevado a Dzinho, tá? Muito bem. Quando a gente isola essas constantes, ó,
Se eu pegar essa constante K2, ó, eu vou passar para o lado de cá dividindo K1. Então, eu vou ter K1 dividido por K2, tá? Eu vou deixar aqui a concentração dos produtos, ó, do mesmo lado aqui. Como isso daqui tudo estava multiplicando K1, ele vai passar para o lado de cá, dividindo K1, tá? Então, você vai ter K1 sobre K2, aqui, ó, Azinho aqui, Bzinho. Esse K1 sobre K2, a gente pode chamar de K, uma constante única, né? Então, vai ser o Kc. Então, a constante de equilíbrio vai ser em função das concentrações dos produtos, elevado aos seus respectivos expoentes, sobre a concentração dos reagentes, também elevado aos seus respectivos expoentes. Então, a constante aqui, ó, produto sobre reagente, ok? Ó, algumas observações importantes, tá? O valor da constante Kc, ela depende da reação considerada e da temperatura, tá? Então, lembra que existem reações endotérmicas, reações exotérmicas, então, elas são favorecidas ou com aumento ou com a diminuição da temperatura, então é importante isso, e isso vai influenciar no Kc, tá? O valor de Kc independe das concentrações iniciais dos reagentes. Então, a concentração inicial do reagente não importa. O que importa para você determinar o valor de Kc são as concentrações no equilíbrio químico. E a gente vai fazer exercício para você prestar atenção e entender isso. Então, não importa qual é a concentração inicial. O que depende são as concentrações do equilíbrio. A constante de equilíbrio é tratada como um número puro, um número sem unidades. Então, a gente avalia a constante de equilíbrio com relação ao número. O que esse número significa? A gente já vai ver, tá? Líquidos e sólidos puros que não fazem parte da solução não constam da constante de equilíbrio. Por quê? Se o líquido e o sólido é puro, então a gente não fala de concentração para eles. E a constante de equilíbrio é a constante em função da concentração. E o que é concentração? É a quantidade de soluto que está dissolvido em determinada quantidade de solução. Então, você tem lá o soluto que foi dissolvido lá no solvente, e aí ele vai te dar a solução final. A concentração final é que vai ser importante aí para você calcular o Kc, porque aí as substâncias vão reagir, vai ter aquela concentração lá no equilíbrio, e a concentração molar no equilíbrio é que vai determinar aí o valor da constante, tá? Então, ó, vamos aprender aqui a montar a expressão que representa a constante de equilíbrio. Então, aqui você tem a reação de produção da amônia, tá? Então, a constante de equilíbrio vai ser a concentração dos produtos, que no caso aqui é a amônia, né? E a amônia, como coeficiente aqui é 2, ó, elevado ao quadrado, dividido pela concentração dos reagentes. Quem são os reagentes? Ó, gás nitrogênio e gás hidrogênio. Então, nitrogênio elevado à primeira potência, porque aqui é 1, né? E hidrogênio elevado ao cubo, tá? Então, tá aí a constante de equilíbrio para essa reação. Mais um exemplo aqui é a reação de decomposição da água. Então, você tem aqui, ó, Kc vai ser os produtos, que é gás hidrogênio e gás oxigênio, hidrogênio ao quadrado, porque o coeficiente aqui é 2, e oxigênio a primeira potência, e água elevado ao quadrado. Então, tá aí a reação que representa a constante de equilíbrio para decomposição da água. Ó, aqui a gente tem um exercício que é bem interessante. Ó. Na equação abaixo, após atingir o equilíbrio químico, podemos concluir a respeito da constante de equilíbrio que, então, quanto maior for o valor de Kc, menor será o rendimento da reação. Então, pensa o seguinte, ó, você calcula Kc, constante de equilíbrio, como a concentração de produtos dividido pela concentração dos reagentes. E essa concentração é aquela que está lá no equilíbrio, tá? Então, vamos supor que lá no equilíbrio, a concentração de
reagente de produtos seja 10 mol por litro, tá? E a concentração de reagentes lá no equilíbrio, 2. Quanto que deu essa constante aqui? Deu 5, tá? Agora, vamos supor que você vai fazer isso numa determinada temperatura. Aí você fez lá outra reação, né? Mudou a temperatura. Aí você fez lá de novo. Lá os produtos no equilíbrio deu 5 e reagente deu 10. 5 dividido por 10 vai dar meio. Então, a primeira, o KC deu 5. A segunda, o KC deu meio. O que significa isso? A primeira, a constante é maior porque você tem mais produtos do que reagentes. Você tem 10 de produto no equilíbrio e reagente tem 2. E o KC meio, ó, menor, significa que você tem menos produtos do que reagentes. Então, a constante de equilíbrio, ela fala para você para que lado que esse equilíbrio está mais deslocado. Se ele está mais deslocado para o lado dos reagentes ou para o lado dos produtos. No nosso primeiro exemplo aqui, ó, esse equilíbrio está mais deslocado para o lado dos produtos, porque o nosso produto ó, era 10 e o reagente era 2. Então, eu tinha mais produtos, eu tenho mais C e D no primeiro caso. Agora aqui, no segundo caso, eu tenho mais reagentes. Então, a reação está mais deslocada aqui para o lado dos reagentes do que para o lado dos produtos, tá? Então, é isso que a constante de equilíbrio informa para você. Se você vai ter mais reagentes ou se você vai ter mais produtos naquela condição que a reação foi realizada, naquela temperatura e tal, tá? Então, quanto maior for o valor de KC, menor será o rendimento da reação direta. Ó, a reação direta é a reação 1. Se o valor de KC é maior, olha no nosso exemplo, o exemplo 1, o 1 e 2 aqui, né? O 1 foi maior. Então, quanto maior é o KC, menor o rendimento? Não, maior é o rendimento. Você vai ter mais produtos, tá? KC independe da temperatura? Não. Vai depender se a reação é uma reação endotérmica ou se ela é uma reação exotérmica, tá? Então, isso aí tá errado. Se as velocidades das reações direta e inversa forem iguais, o KC é zero? Não, né? A gente viu ali na definição da constante de equilíbrio que quando a velocidade da reação direta é igual ao inverso, ó, V1 igual a V2, isso significa o quê? Que ela está em equilíbrio, tá? Mas se você tem reagentes e tem produtos, a constante não vai dar zero, porque você vai dividir um número por outro número. Pode ser um valor maior do que 1, como é o caso do nosso exemplo aqui, ó, o primeiro exemplo que deu 5, ou pode ser um valor menor do que 1, que é o segundo exemplo aqui que deu meio, tá? Mas zero não, né? Porque você tem reagentes e tem produtos, pode dar 1, mas zero não, né? KC depende das concentrações iniciais dos reagentes, não depende das concentrações iniciais, só depende das concentrações do equilíbrio. Concentração de reagentes e produtos no equilíbrio, não no início. Quanto maior for o valor de KC, maior será a concentração dos produtos. Isso também aí, ok, tá? Isso aqui tá certo. Aqui um exercício de aplicação direta. Medidas de concentração para o sistema abaixo em equilíbrio a uma certa temperatura fornecem os seguintes resultados. Então, você tem uma reação aí do gás de hidrogênio com o gás de iodo, que vai produzir o gás iodeto de hidrogênio. E aí você tem as concentrações dessas substâncias e ele quer a constante de equilíbrio dessa reação nessas condições. Então, uma constante de equilíbrio, como é que a gente escreve essa constante? Ó? É a concentração do HI elevado ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque aqui, ó,
é 2. Então, a gente já substitui aqui, ó, a concentração do HI é 1 mol por litro, então 1 mol quadrado. Dividido pelas concentrações aí do H2 e do I2. H2, ó, é 0,1 mol por litro e o I2 é 0,2 mols por litro. Como os coeficientes aqui, ó, são 1 e 1, então aqui vai ser elevado tudo à primeira potência. Até fazendo essa continha, ó, 1 mol quadrado é 1, 0,1 vezes 0,2 dá 0,02, você divide um pelo outro, então essa constante vai dar 50. Então, essa reação aí, ela tem uma certa facilidade de acontecer, porque a constante aí de equilíbrio, ela é maior do que 1, né? Ó, aqui é um exercício que tem um gráfico, né? Temos representado no gráfico abaixo as concentrações dos reagentes e dos produtos de uma reação do tipo A mais B, C mais D, ocorrendo no sentido à direita a partir do zero. Então, ó, aqui ele te dá as concentrações, ó, aqui a concentração e aqui é o caminho da reação, tá? Então, tem-se sempre que a concentração de A é igual à concentração de B e C igual à concentração de D. Por que que ele falou isso? Porque aqui, ó, as proporções, ó, tudo 1 para 1 para 1, tá? Estando estes valores representados no gráfico. Então, a constante de equilíbrio será igual a quanto? Então, como é que a gente faz para determinar a constante de equilíbrio? Então, ó, Kc vai ser a concentração de C vezes D, dividido pela concentração de A vezes a concentração de B. Vai ser tudo elevado à primeira potência. E aí, você vai substituir os valores no equilíbrio. Não esquece isso, tá? Então, aqui, ó, quem é reagente e quem é produto aqui? Então, se você começou aqui, ó, 8 mol por litro, isso aqui é concentração de A e B, tá? Então, aqui é A, aqui é B. Por quê? Porque foi diminuindo a concentração dele com o passar do tempo. Olha aqui, ó, vai diminuindo, diminuindo. Então, aqui, concentração de A igual à concentração de B, que é 4, né? Aí, aqui, você tem a concentração de C, que é igual à concentração de D, ó. Porque não tinha nada no início, ó. Nada de produto. Aí, foi produzindo, produzindo, e chegou aqui no equilíbrio. Então, uma concentração de C igual à concentração de D, que é igual a 8. Então, aqui é 8, aqui é 4. Aí, você vai lá e substitui na expressão da constante de equilíbrio, tá? Então, ó, 8 vezes 8 dividido por 4 vezes 4. Aí, você vai fazer essa continha, ó. 8 dividido por 4 vai dar 2. 8 dividido por 4 vai dar 2. Vezes 2, 4, tá? Então, você tem aqui a alternativa C, ok? Então, aqui a gente tem um exercício que ele fala o seguinte, ó. Foram colocados em um recipiente fechado, na capacidade de 2 litros, 6,5 mol de CO e 5 mol de NO2. A 200 graus, o equilíbrio foi atingido e verificou-se que haviam sido formados 3,5 mol de CO2. Então, ó, o equilíbrio foi atingido e lá no equilíbrio formou 3,5 mol de CO2. Podemos dizer que o valor de Kc para o equilíbrio dessa reação é. Então, vamos anotar todas as informações que ele deu para a gente. Então, ó, ele falou lá que no início ele foi misturado aí 6,5 de CO, 5 de NO2 e no início da reação não tem nada de produto, então 0, tá? Lá no equilíbrio, ele falou que formou 3,5 mols de CO2. A equação, ela tá balanceada, ó. A proporção é 1 para 1 para 1 para 1. Então, tudo que forma de CO2 vai ser a mesma quantidade de NO, porque a proporção é 1 para 1. Então, se formou 3,5 de CO2, vai ter que formar 3,5 de NO, tá? Muito bem.
Para a gente calcular a constante de equilíbrio, a gente tem que saber a concentração dos produtos, que a gente já sabe, no equilíbrio, e do reagente. Então, vamos descobrir do reagente, que a gente não fez ainda. Então, a gente vai montar aqui uma tabelinha. Quanto que reage de CO e NO2 e quanto que vai ser produzido de CO2 e NO, tá? Então, essa quantidade que a gente tem aqui no equilíbrio de CO2 e NO é a quantidade que formou, certo? Então, foram formados 3,5 de CO2 e 3,5 de NO. Agora, isso foi o que produziu. Agora, quanto que reage de CO e NO2? Horas. A proporção é 1 mol desse para 1 mol desse, 1 mol de produtos, 1 mol de CO2, que é produto, e 1 mol de NO. Então, a quantidade é a mesma, é tudo 1 para 1 para 1. Então, serão formados 3,5 de CO e 3,5 de NO2, certo? Então, formados não, serão consumidos. A gente vai gastar essa quantidade de reagente. Se a gente tinha no início 6,5 de CO e gastou 3,5, quanto que vai sobrar? É o que você tinha menos o que você gastou. Vai sobrar 3. E de NO2 vai sobrar 1,5, porque é 5 menos 3,5. Então, 3 de um, 1,5 do outro. Agora que a gente já tem as concentrações no equilíbrio, o que a gente faz? A gente vai calcular. A gente tem as concentrações? Não, a gente tem a quantidade em mol, né? E aqui a gente tem volume. Então, a gente vai calcular a concentração. Então, vamos calcular a concentração de todo mundo. É só dividir a quantidade em mol pelo volume, que são 2 litros. Então, do CO2, que é 3,5 dividido por 2, o NO, que é 3,5 dividido por 2, o CO, 3 dividido por 2 e NO2, que é 1,5 dividido por 2. Então, a gente tem as concentrações aí em mol por litro, tá? Esse é mão aí, é mol por litro, é abreviação para ele, tá bom? E aí, a constante de equilíbrio, ó, concentração dos produtos, que é CO2 e NO, dividido pela concentração dos reagentes, que é CO e NO2. Tudo elevado à primeira potência. Por quê? Os coeficientes estequiométricos aqui são todos 1. Aí você substitui, então agora é só fazer conta, né? Substitui aí e vai fazer a conta, então dá 2,72, né? A constante de equilíbrio aí para essa reação, ok? Aqui a gente tem mais um exercício. Então, em um recipiente de 400 ml, são colocados 2 mols de PCl5 gasoso a uma determinada temperatura. Então, isso aí é o nosso reagente. Esse gás se decompõe, então ele vai produzir por decomposição, segundo a reação química abaixo, e o equilíbrio foi alcançado quando 20% do pentacloreto de fósforo reagiram, essa porcentagem em mols, e ele quer saber a constante de equilíbrio dessa reação. Então, ó, o PCl5, ele vai se decompor, vai formar PCl3 mais gás cloro, Cl2, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar as observações que ele deu aí. Então, são 2 mols de PCl5 no início, 0 de produtos, porque no início da reação não tem nada, né? Tem 0. Aí, vamos descobrir lá quanto que reage, quanto que forma de cada substância. Ele deu uma informação importante, ó. Ele falou que o equilíbrio, ele foi alcançado quando 20% do pentacloreto reagiu. Então, quanto você tinha no início? Você tinha 2 mols. 2 mols, 100%. 20% vai te dar um número de mols dele aqui. Então, você vai multiplicar em cruz, vai chegar nessa conta, 0,2 vezes 2, porque, ó, 20% é a mesma coisa, ó, 20%. 2 dividido por 10, 0,2, tá? Então, 0,4 mols. Então, isso aí é o tanto, ó, o equilíbrio foi alcançado quando 20% reagiu. Então, isso estava lá no equilíbrio, né? Então, 0,4 disso reage
vai produzir 0,4 de cada um, porque a proporção é 1 para 1 para 1, tá? Lá no equilíbrio, o que é que você tem? Você tem 2 do que você tinha no início, menos 0,4 que reagiu, né? Que são aqueles 20% lá. Então, você tinha 2, gastou 0,4, no equilíbrio sobrou 1,6. Quanto você vai ter lá dos produtos? É o que formou. Formou 0,4 de um e 0,4 do outro. Agora é só colocar calcular as concentrações, né? E colocar na fórmula. Então, como que a gente vai calcular a concentração? Tem que dividir pelo volume aqui, ó. O volume são 400 ml. 400 ml é 0,4 litros. Lembra, 1 litro igual a 1.000 mililitros, tá? 400 ml, você vai dividir por 1.000, então dá 0,4 litros. Então, você tem aqui a concentração de PCl3, que é a concentração no equilíbrio, sempre no equilíbrio, tá? Então, tá aqui, ó, isso aqui, 0,4 dividido por 0,4, que vai dar 1 mol por litro. A de Cl2 também, 1 mol por litro, né? E a de PCl5 é 1,6 dividido por 0,4, que vai dar 4 mol por litro. Aí, você vai colocar na expressão da constante de equilíbrio, né? A constante de equilíbrio vai ser a concentração dos produtos, tudo elevado à primeira, porque o coeficiente estequiométrico é 1, e o reagente também, ó, elevado à primeira, porque é 1. E aí, você substitui os valores, ó, concentração de todos eles, do PCl3, que é 1, do Cl2, que é 1, PCl5 é 4. 1/4 vai dar 0,25, que é a alternativa D, tá? Bom, eu espero que vocês tenham aproveitado a aula. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, que aí eu resolvo algum outro exercício para tentar tirar sua dúvida. E aproveita para se inscrever no canal, divulga para os seus amigos, né? Ajuda o meu canal a crescer, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!